você, cadê você? Salve, salve, Marcelo Fratello. Satisfação falar com você. Sejam bem-vindos ao Papo de Fratello, um jeito diferente de fazer networking. Antes de a gente falar da nossa convidada aqui, que eu sou suspeito, ela é um talento. Gostaria de convidá-los para seguirem as nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Papo de Fratello. Clica lá, dê o seu like, a notificaçãozinha, porque vai estar prestigiando a gente. Bom, falar da nossa convidada, eu sou meio suspeito, porque é um assunto que todo mundo vai gostar, diga-se de passagem. Ela é autoridade no assunto, fala com muita maestria e pensando sempre do lado saúde, né? Só o lado importante do tema. E ela gentilmente abriu um espaço na agenda dela, veio de Santa Catarina para cá, passando por São Paulo para atender alguns clientes. E ela veio falar com o Fratello porque eu gosto muito dela, gente boníssima demais, aprendo muito com ela e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Benvenuto, Lu. Seja bem-vinda. Benvenuto seja bem-vinda em italiano. Benvenuto. É uma honra, um prazer enorme aqui te conhecer pessoalmente e estar aqui compartilhando a minha história, a história dos casos de sucesso e muitas curiosidades dentro desse mundo de relacionamento e sexualidade. Vamos falar em terapia de casais e psicologia, né? Isso, são dois assuntos que andam juntos. Legal, Lu, legal. Obrigado pelo carinho, pela atenção, por ter aceitado o convite. E espero que essa experiência aqui, para quem está nos acompanhando, seja o máximo aí. Tenho certeza que vai ser até pelo teu conhecimento, pelo teu know-how, por ajudar muitos casais. E eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser maravilhoso o nosso bate-papo, viu, Lu? Com certeza, é um prazer enorme, principalmente contribuir para a vida desses casais, a qualidade de vida melhorar. Essa é a intenção também, né? Ô, Lu, falando já do assunto, onde começou esse interesse pelo tema, né? Em de ajudar e contribuir para esses casais, ou do tema, né? De sexologia. O que te motivou? Como começou a tua carreira? Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer, saber um pouco Claro, da tua trajetória, como começou essa saga. isso. Eu acredito que a minha história fez o que eu passei, né, na minha infância e muitas coisas que eu vivi na minha infância, fez eu buscar muito jovenzinha a terapia. Então, com 13 anos de idade, eu fui buscar terapia escondida, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, então eu já tinha o meu dinheiro. E, na verdade, eu vivia num lar muito disfuncional. Eu não culpo meus pais, porque eles também não tinham consciência e não tinham a menor ideia de muitas coisas que aconteciam, mas se tornou algo muito disfuncional para mim, eu sofria muito, porque de certa forma, aquilo que eu estava vivendo, eu acreditava que não era normal. E aí, buscando a terapia, eu comecei a me interessar muito em ter mais autoestima, porque eu estava com a minha autoestima muito baixa. Eu pensei em, inclusive, em tirar a minha vida por todos os abusos que aconteciam dentro da minha casa. E Você aí, estava depressiva, né? eu estava num momento assim que eu queria eliminar aquela dor, né? Porque era muitas brigas, violência, de certa forma, muita cobrança, muita pressão. Então, o fato de eu ter que trabalhar com 10 anos de idade, isso me ajudou muito para mim ser a empreendedora que eu sou hoje. Mas como criança, eu não entendia muito bem como isso funcionava. Eu tinha regras, e se eu não cumpria, muitas vezes eu era machucada. Então, tudo isso foi fazendo com que eu realmente não conseguia mais me sentir pertencente. E a terapia me ajudou demais. Eu comecei a estudar também sobre isso e fui para a faculdade de educação física. Na faculdade de educação física, eu comecei a ver que essa questão da autoestima, de cuidar do corpo, né, de a gente se reinventar, passava também muito pela questão da autoestima das mulheres, porque não estão com o corpo legal ou porque querem emagrecer, e até mesmo essa performance na vida sexual. E isso foi me trazendo uma curiosidade muito grande. Mas dentro da faculdade de educação física, eu vi que tinha um leque muito grande para mim estudar a sexualidade. Até porque já existia ginástica íntima, mas ninguém conhecia. Existia uma parte de você entender das respostas sexuais. Então, na fisiologia, dentro da educação física, eu estudei muito pouco e aquilo começou a me despertar um enorme, assim, de um tesão mesmo de estudar sobre o assunto. E aí, com isso, eu não parei mais, fiz as minhas formações depois como especialista em sexualidade, como terapeuta de casal, terapeuta do relacionamento, e vi que tem tudo a ver a autoestima, o relacionamento e a sexualidade. E daí eu não parei mais. Aí surfou nessa onda e foi até hoje, E até hoje é minha fazendo paixão de mentorias, vida. cursos. Eu comecei lá na minha cidade, em Cachoeirinha, e foi muito interessante a minha trajetória, né? Porque eu trabalhava em 2 locais. Eu trabalhava na empresa do meu pai, estudava, fazia aula de dança, e ainda assim comecei com 14 anos de idade a formar grupos de mulheres.
formar grupo de mulheres para trabalhar com as danças. Só que as danças que eu queria trabalhar era mais voltada para as danças sensuais, porque eu já gostava dessa parte da chair dance, do striptease. E eu comecei então a trabalhar com os grupos jovens, de mulheres, nessa idade. E Então, isso aos 14 já começou a empreender. já comecei a empreender e já comecei a ver que era isso que eu queria, treinar pessoas, né, trabalhar com essa parte do desenvolvimento humano. E fui fazendo as minhas especializações. E hoje eu consigo, né, ter esse leque de possibilidades. Então, eu trabalho com as mentorias, com a terapia específica, né, para casal, com os cursos para mulheres e com palestras. E o mais maravilhoso é que muitas empresas me contratam para palestrar. Espetacular. É maravilhoso. Por quê? Porque dentro de empresa existem pessoas que não tiveram educação sexual, que muitas vezes não sabem se relacionar. E faz muita diferença você ter uma consciência que só o amor não basta, que o fato de nós não ter tido educação sexual nos atrapalha demais. E as empresas que abrem espaço para isso, elas ganham muito, porque eu vejo os relatos depois da palestra, assim, nossa, Lucimara, isso me desbloqueou, eu entendia dessa forma, eu não sabia sobre isso. Então é muito rico, assim, poder trabalhar nessa área. E aliás, você comentou até num bate-papo informal que uma empresa de lingerie contratou você para poder falar tudo a ver, né? A Isso. lingerie com esse lado É, terapia sexual, de casais, com essa conexão, enfim, muito interessante, né? Muito bem bolado. inclusive aqui em São Paulo, né, que eu vim palestrar aqui em São Paulo, muitas empresas em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, já me contrataram. E o mais maravilhoso disso é porque não existe, na verdade, só um nicho dentro das lingerie, né? Por exemplo, uma loja de lingerie me contratou. Não, são empresas, por exemplo, empresas do ramo alimentício, empresas de aço, empresas de Vários transporte, escola, é muitos segmentos, porque são pessoas. Então, o mais importante é saber que existe essa possibilidade dentro das empresas. Então, não existe nem nicho. Basta ter uma mente aberta e uma mentalidade que a gente está sempre evoluindo. Ou seja, então é interessante, acho que até como ensino de formação desses jovens, colocar a educação sexual e a educação financeira, né? Exato, anda São junto. dois ingredientes importantes e Isso. dois assuntos importantíssimos colocar na grade curricular e dessa formação desses jovens, né? Tu Porque sa- hoje falar da educação financeira, até o Reinaldo esteve aqui, que é um grande amigo, falando sobre a educação financeira desde cedo e tem essa conscientização que no passado não tinha muito, né? E também colocar a educação sexual, né? Conhecimento do jovem, como lidar com o tema, como lidar com a situação, o preconceito, o corpo, a formação do corpo, enfim, vários assuntos, né? Marcelo, tu falou uma coisa pertinente. Cada vez mais as escolas estão, graças a Deus, entendendo que a consciência para esse tema, tanto da educação financeira, que faz muita diferença, quanto a educação sexual, é o que vai construir relacionamentos melhores. Se você não tem essas informações, você fica para trás. E muitos casais casam, acham que só o amor basta, mas esqueceram de falar de sexo e de dinheiro. Esqueceram de conversar sobre isso. Ou seja, casaram por impulso Muitos ou casais. sentimento. É sentimento, só o amor, né? O amor basta, o amor é tudo, mas não funciona assim na prática. Só o amor não funciona. A gente vai precisar desenvolver habilidades para ter um bom relacionamento. E desenvolver habilidades passa por conhecer linguagens do amor, necessidades, perfil sexual, os teus próprios valores se combinam com o valor do outro. Então aí tem muitas habilidades, não é só o amor, Aliás, não. você falou de necessidades, são seis necessidades que você fala Isso. vitais do ser humano, né, Lu? Isso, a Vamos gente. compartilhar quais são Não, essas seis claro. necessidades, né? A gente conversou sobre isso no nosso almoço, né? Marcelo, é muito interessante porque às vezes as pessoas não fazem nem ideia do quanto isso faz a diferença no relacionamento. Então, por exemplo, as 6 necessidades que todos os humanos Ó, presta têm. atenção, as 6 necessidades, hein? É. Isso é regra, né, Lu? 6 necessidades. 6 necessidades, regra para Todo ser humano tem. todo ser humano. Porém, na minha mentoria, eu trabalho muito com testes com uma metodologia da psicologia, da comunicação. E aí, dentro dessa metodologia, esses testes são testes com, por exemplo, o teste das necessidades são 84 perguntas que eu vou fazer ao teu respeito, que tu vai entender a tua pirâmide das necessidades. Qual a necessidade primária, secundária e assim por diante. É um questionário para saber conhecer Te o autoconhecer. perfil. Isso mesmo. E aí, a vida muda muito depois que tu sabe disso. Então, por exemplo, as 6 necessidades, tá? Eu tô falando aqui não em ordem, porque cada ser humano vai ter a sua ordem de necessidade. Eu tô falando das necessidades em geral. Então, nós temos amor e conexão, variedade,
pertencimento, segurança, melhoria contínua e variedade. Variedade. Então a gente tem que entender, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de variedade e você tem uma necessidade de amor e conexão, vai dar problema. Pode acontecer de dar E o que problema. que seria variedade? Para ficar bem claro, variedade é a conexão de amor e prazer aí. É assim, o ser humano que tem como primária necessidade a variedade é aquele ser humano que ele gosta de mudar os lugares dos móveis da casa, ele gosta de coisas diferentes, ele gosta Parceiro de e comer parceiro. comidas diferentes, ele gosta de estar sempre com essa variedade. Entendi. Não é aquele ser humano que é inquieto, porque a gente tem que ter uma linha tênue aí de entender que existe a ansiedade, a inquietude e a variedade, a necessidade da variedade. Não é que ele vai também trocar de pessoa toda vez que ele quiser ter um novo desejo ou conhecer uma nova pessoa, não é isso. Mas geralmente quem está num relacionamento e tem necessidade da variedade, dentro desse casamento procurar sair um pouco da rotina. Fazer Perfeito. coisas diferentes, viajar para lugares diferentes, ir para motel, fazer coisas fora do, digamos, do Do cotidiano. sempre do mesmo. Agora, quem tem a necessidade de amor e conexão é aquele ser humano que ele tem mais uma necessidade de estar mais junto, mais apegado, toque físico, ele não precisa, muitas vezes ele não tem necessidade de variar, ele pode ficar casado pro resto da vida com aquela pessoa e tá tudo bem se ele tiver com as necessidades atendidas, ele nem pensa em fazer algo diferente. E aí é onde acontece que muitas Seja vezes o homem ou a mulher, né? seja homem ou mulher. Mas aí é onde acontece alguns conflitos, porque se você casa com uma pessoa que tem uma necessidade muito diferente da sua, vai dar conflito. Só que não é sobre certo e errado, é sobre gerenciar esses conflitos, gerenciar os conflitos e conhecer sobre as necessidades e colocar depois nesse ajuste, porque a gente ajusta, harmoniza e equilibra. É isso que a gente Ajusta, faz. harmoniza e E equilibra. equilibra. Porque se você não, eu não conheço a tua necessidade, tu não conhece a minha, a gente vai ter desajustes. Então, primeiro a gente ajusta. Depois a gente vai fazer disso como uma harmonia. O que eu gosto, o que tu gosta, o que a gente consegue nós dois juntos fazer renúncias ou fazer as melhores escolhas. Feito isso, vai equilibrar o relacionamento. Perfeito. É uma das partes das necessidades, né? E falando dos casais, né? Assim, fazendo um bate-bola, eu fazer uma reflexão com você e com todos que estão nos assistindo. Eu acho que nos últimos 5 anos aí, eu fui, acho que em 10 casamentos. Desses 10 casamentos, 7 já se separaram. Uhum. Eu falei, nossa, meu, que é isso? O que tá acontecendo, né? Será que o pessoal não tá tendo esse problema de comunicação? Esse diálogo tá confuso? Casaram por impulso? Porque eu acho que ele também, não sei se é impressão minha, pode ser que seja alguma besteira que eu tô falando, mas tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho que casar. Não, você não tem que casar. Você tem que casar se você quiser. Porque traz aquela crença do passado, dos pais, dos avós. Mas você tem que casar porque você quer ter o prazer, o amor, quer construir uma família, enfim. Ou você ficar solteiro, tá tudo bem. Mas tem uma crença, eu acho que em cima disso. Não sei se é impressão minha. Eu tenho que casar. E depois que a pessoa casou e se separou, não, já casei. Então eu já casei, agora eu vou fazer outras coisas. Parece que é uma obrigação e não é uma obrigação. Não sei se tem isso, né? Tem esse lado aí que eu tô comentando ou é utopia que eu tô falando? Não, eu acredito que tem a cultura, né? A Cultura, questão cultural, que a mulher foi feita para casar, gerar filhos e servir ao homem. Essa cultura foi muito forte antes de 1960. Depois, com a Revolução Sexual, a partir de 1960, a mulher pôde ter mais escolhas. Mas ainda assim, a mulher se cobra muito. Cheguei aos 40 anos, ainda não casei. Eu quero ser mãe, ainda não tive um parceiro para ser o pai do meu filho. Então, existe uma cobrança da sociedade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Falando de casais, né? Por que está acontecendo tanta fragilidade e os casais estão tão vulneráveis? Porque são muitos estímulos. É o estímulo dos vídeos adultos, é o estímulo da própria variedade, ou seja, num clique tu pode conseguir o que tu quiser, conversar com quem tu quiser, falar Facilidade. a facilidade. E a própria questão que funciona, que assim é primordial, que funciona muito para alguns casais e para outros casais não funcionam. Alguns casais, eles priorizam momentos a dois, eles não abrem mão. Principalmente quem passa pelo meu método. Eles priorizam, não importa o que aconteça. Aqui, essa base aqui é nós se fortalecermos. E o que a grande maioria dos casais fazem e está acontecendo? Eles colocam tudo na frente, tudo vem antes. E o teu relacionamento fica em último plano, muitas vezes sem energia, desgastado. Atividade sexual é quando sobra tempo. Então, vai acontecendo uma inversão de valores. Que muitas vezes tu coloca o trabalho na frente,
e, por último, o relacionamento. E, na verdade, a gente precisa entender que se você quer manter um relacionamento saudável, você vai precisar investir em habilidades, em tempo de qualidade, nas linguagens do amor, no perfil sexual, nas necessidades. Se você não tiver entendido isso, vai separar. Ou seja, tem que ter vontade e abrir a cabeça para poder melhorar nesse quesito, né? Isso mesmo. Agora, uma situação interessante, Lu, até por quem está nos vendo e assistindo, tem muitos casais, eu acho que é unânime praticamente, os casais têm os filhos, né? Tem essa carga de a esposa com as crianças, o marido trabalhando, a mulher também empreendendo, essa carga que está sugando os pais, os filhos sugando os pais, Uhum, e tá faltando aquele momento a dois. isso. Esse é um ponto que está desgastando o relacionamento, ou os pais estão perdidos nesse ecossistema e não estão conseguindo se encontrar para ter aquele apetite sexual, o desejo, o tesão, etc. do casal? É como eu te falei, a gente tem que somar tudo que vem junto com o casamento. Quando você casa, principalmente se você tem filhos, você vai ter, principalmente quando são crianças menores que dependem de você vai precisar de uma disposição. O que que é a disposição? Estar disposto para a ação. E geralmente tu tá disposto para a ação durante o dia, tu tá funcionando, tu tá lá com teu filho, levou na escola, tu tá trabalhando. Então, regar esse tempo de qualidade tem sido muito desafiador para os casais. Porque olha só, atualmente vamos pensar, antigamente tu criava filhos e tu não tinha preocupação com o mundo digital. Tu criava filhos e não tinha tanta preocupação com os próprios colegas e amigos na volta. Hoje em dia, para te educar filhos, tu tem que ter a preocupação com quem ele se relaciona, com o mundo digital, a própria questão, o que que ele acessa, porque não é de todo mal o mundo digital. A gente está aqui por causa do digital, eu sou muito grata ao digital. A questão é que o digital tomou conta. Então, com isso, O equilíbrio, né? o equilíbrio. Com isso, eu ouço muito dos casais assim, o Sinara é desgastante porque a gente tem que controlar o que eles estão olhando, a gente tem que brigar para eles dormirem mais cedo, eu tenho que cuidar para ver o que que ele está acessando. Ontem mesmo eu tive com uma cliente minha, ela disse, eu controlo pelo meu celular o que que a minha filha de 10 anos acessa, porque senão eu não dou conta, porque eu tô na rua, porque ela muitas vezes fica com uma babá e vou saber o que que tá acessando. Então eu vejo assim, só o fato de tu saber que tu tem mais essa preocupação, por isso que eu digo, sobra pouco tempo de qualidade para a vida a dois, para o casal a dois. Só que o casal que descobre o segredo do tempo do casal de qualidade, por exemplo, o casal que não abre mão de uma vez por semana, se encontrar, ir para a cama mais cedo, dar uma volta, ou ver o estilo de vida, o que que a gente pode fazer aqui para a gente se encontrar. E não é se encontrar só para sexo, é se encontrar assim, vamos tomar um vinho, como é que foi? Compartilhar, né? Compartilhar, tu ter tempo, jogar a conversa fora, tu dar risada, tu assistir uma série, dar risada, tu fazer coisas a dois, namorar. Os casais realmente estão perdendo isso. Mas quando retoma, quando encontra, vê assim, nossa, como é que eu mantinha esse casamento sem isso? Então, depois que o casal conhece essa experiência de não abrir mão de uma vida a dois, mesmo com o filho, com a rotina, eles nunca mais perdem isso. É uma questão de você incluir na sua rotina o dia do casal. Isso é extremamente importante. Eu acredito que você já salvou muitos casais, né, Lu? Com a graça de Deus. Você comentou comigo aí, fico muito feliz, né? Porque você não salvou só casais, famílias, né? Isso, Isso é isso. muito legal, porque às vezes precisa de uma profissional como você para dar um ajuste, dar essa equação, conscientizar. Às vezes casaram muito jovens, né? Isso. E o impacto tá onde? Em qual geração? Tá numa geração mais nova ou uma geração mais experiente que tá esse impacto esse conflito da relação do homem e mulher? Tá, putz, mas ficamos casados há 10 anos, gera esse conflito. Não. Tá já no início porque a inexperiência acaba acontecendo isso. Como que tá esse negócio das gerações? É interessante a tua pergunta, porque assim, ó, é bem meio a meio, tá? É meio. A grande maioria dos casais, digamos que 50% são casais que vieram de relações com muitas crenças limitantes. Ah, ok. Então, é aqueles casamentos assim de 20 anos casado, mas que não se permitiam conversar sobre sexo, por exemplo. Não podia falar de alguma forma, ou por crenças religiosas, por crenças culturais, por crenças de família. Antigamente não se conversava sobre sexualidade em casa. E conversar sobre sexualidade não é ensinar, é prevenir. E é muito rico quando esse casal que está há 20 anos casado, que nunca teve essa abertura, é muito rico trazer esse casal para terapia e começar a montar as estratégias para eles conversarem.
E aí, esse casal tem as viradas de chave, eles vê quanta coisa eles não sabiam, inclusive. Por exemplo, perfil sexual. Muitas pessoas não sabem o seu próprio perfil sexual, e nós também temos 5 perfis sexuais. E 5 perfis. 5 perfis. Nós temos o eclético, sensual, o energético, o sensível e o sexual. Então, existe uma série, inclusive, que Que a maioria só coloca o sexual, né? só coloca o sexual. Tem, são 5. Tem a cultura também, tem séries, né, que eu indico exatamente para educação sexual. Outra coisa que a gente precisa desconstruir, Marcelo, é a cultura falocêntrica. O que é a cultura falocêntrica? É a cultura da penetração. Aqui tu vai ter que botar um bi, quando a gente for editar, vai ter que botar um bi, porque senão o Instagram vai derrubar. Então, por exemplo, a cultura da penetração é aquele homem que aprendeu que sexo é penetração. Ele esqueceu de tudo que vem antes. Não adianta. Sexo oral. As preliminares não é o sexo oral, mas o que é antes? Quais os atos de serviço que tu fez para essa mulher e vice-versa, porque tem homens... Ou seja, o próprio beijo, né? O beijo de língua, os atos de serviço, como é que tu está durante o dia tratando essa mulher para chegar de noite, começar a acionar o desejo nela. Outra coisa, repertório. Estimular, né, Lu? Estimular. Estimular. Repertório sexual. Se eu tenho, olha só, se eu tenho a necessidade da variedade e tu tem uma necessidade de contribuição contínua ou melhoria contínua, por exemplo, a tua necessidade, é como eu te falei, tu não tem necessidade de variar, tu vai estar sempre no mesmo script, transando do mesmo jeito, chegando do mesmo jeito. Mas se eu tenho uma necessidade de variedade, eu vou achar um saco, depois de um ano, tu chegar do mesmo jeito para me aquecer, para transar comigo do mesmo jeito, para ir pro quarto do mesmo jeito. Papai, mamãe, de 4, e fica só ali, 20 só ali. anos. E a mulher quer outra performance, ou vice-versa, não o homem também, né? E estudos científicos mostram que o teu cérebro acostuma com a previsibilidade, não que seja ruim a rotina, mas acostumar com a previsibilidade mata muito o desejo do casal. Tu já sabe a hora que vai chegar, quando vai chegar, a roupa que vai botar, como vai... rotina, né? Tudo. É boa a rotina, mas viver só com essa previsibilidade acaba o tesão de qualquer casal. Sim. Então, a gente tem aí que olhar para muitas questões do relacionamento, pelo menos 5 pilares aí da vida de um casal e ir, digamos que, ajustando o tempo todo. Ajustando e alimentando essa situação para dar aquele tesão, aquele desejo, aquela situação diferente, né? Isso. Agora, quem tá exigindo mais hoje dentro dos teus clientes, Lu? Os homens estão reclamando mais ou as mulheres estão reclamando mais? As mulheres estão reclamando mais. E qual que é o principal aí que elas estão reclamando? A principal queixa é o baixo desejo. Baixo desejo. O baixo desejo. É o que mais acontece. Aí, daí, na maioria das vezes, quando eu vou entrevistar essa mulher, o que acontece? Eles estão desconectados, tem um pilar comunicação que é importantíssimo você saber se comunicar e o que comunicar, como comunicar, quando comunicar. Por que essa mulher está com baixo desejo? Porque muitas vezes ela guarda muitas mágoas, ela foi traída, ela não tem apoio desse homem. Outra coisa, ela não sente mais atração porque, queira ou não, o cara se desleixou, não tem autoestima. E eu não tô falando de corpo, eu tô falando de desleixo mesmo. Não faz mais a barba, não faz mais um elogio, né? Não faz, um elogio. Ou então acha assim que tá ganho o jogo, não precisa mais, digamos, fazer nada, investir nada nessa mulher, dar um elogio, fazer algo diferente. Se acomodou. Então, realmente, muitas vezes a mulher, assim, faz de tudo. Ela que compra uma lingerie nova, ela que faz uma luz no quarto diferente, ela que convida para fazer alguma coisa e aquele cara tá lá, acomodado. Então, realmente, essa mulher vai ter dificuldade com esse desejo. E é muito interessante porque quando a gente traz o casal junto para a sessão, para fazer a psicoeducação, para trazer esse homem também para ele se conscientizar, é que tudo muda, porque ele também não tem uma bola de cristal. Ele muitas vezes não tá nem ouvindo essa mulher, as queixas que ela tá fazendo, porque às vezes a mulher reclama, mas ela não fala o que ela quer. Entende? Ela guarda pra ela mesma. Ela guarda pra ela mesma e tipo Como assim... se o cara tem que deduzir o que ela tá passando. Isso, esse é um grande conflito. Tem mulheres que dizem assim, Lucinara, eu preciso falar isso pra ele, não era pra ele já saber, tá casado comigo há 10 anos e não sabe. Não sabe. Muitas vezes esse homem não sabe o que tu quer, como tu quer, quando tu quer, não sabe. Falta diálogo na relação ou falta bom senso também, né? Porque o homem também tem que ter bom senso também com relação a conduzir, a mulher. Eu acho que também tem essa premissa também, né? O bom senso passa muito o bom senso passa muito também pela frequência sexual. Tem mulheres que super se satisfazem tendo amor, fazendo sexo uma vez por semana, e tem homens que querem todo dia. E aí é que vem os problemas. A intensidade desse sexo que vai ter que dar o equilíbrio ali.
Porque o problema não é fazer na quantidade. O problema é quando alguém tá querendo de menos e o outro tá querendo de mais. É aí que dá muitos problemas. Aí chega na Lu pra você dar esse equilíbrio aí dentro da relação. Isso mesmo. Algumas coisas consegue equilibrar, né, Lu? Às vezes tem coisas que não, né? Porque já entra na variedade, né? Na variedade não, na quantidade, né? Porque se o homem tá com muito apetite sexual e a mulher não, ou vice-versa, tem um conflito de desejo e de vontade. Né? Mas é possível equilibrar. Porque se a gente parar para pensar lá no começo, tá? Lá no começo do relacionamento. O que que fez esse casal ficar junto? O que que fez esse casal tomar uma decisão de morar junto? Será que é só o sexo? Não é só o sexo. Certíssimo. Mas tem uma coisa, Marcelo. Se tu tá num casamento, aí se tu tirar o dinheiro, o relacionamento vai falir. Ah, isso que eu ia falar. Eu queria até compartilhar. Quanto que representa, eu acho que por muitas famílias, muitos casais e pessoas que estão nos assistindo, quanto representa o dinheiro num relacionamento? Representa 50%. 50%. 50%. Vamos dividir assim, ó. 50% é o dinheiro. 25%. Não, vamos fazer uma conta assim, ó. Tem pilares num relacionamento que para mim vai contar mais, para você vai contar outro pilar. Então, a grande maioria dos casais, 50% é o dinheiro que conta sim. Como é que nós vamos morar, como é que nós vamos se estruturar, como é que nós vamos manter. E aí, se a gente dividir 25% comunicação, como que esse casal se comunica em relação ao dinheiro, como que esse casal se comunica em relação ao sexo. Então, 50% dinheiro, 25% vai falar de sexo, 25% é a comunicação. Então, se a gente tirar o dinheiro e deixar esse casal, digamos assim, sem nada, pobre, realmente, digamos assim, passando por uma dificuldade muito grande, esse casal fica muito vulnerável e muitas vezes acontece a separação. Infelizmente. Se tirar o sexo desse casal, muitas vezes eles não se separam. Eles ficam anos junto, porque daí tem o dinheiro envolvido, tem a questão do patrimônio, tem a questão das finanças ali envolvida, e muitas vezes eles ficam anos juntos sem sexo. E aí, por isso que eu digo que muitos casamentos contam muito mais o dinheiro do que a vida sexual. Tá, mas tudo bem. Se a gente pegar, por exemplo, um casal humilde que não tem dinheiro, né? Só que tem muito sexo. Como que dá esse negócio? Para ele é mais importante o sexo e o amor do que o dinheiro, né? Por isso que eu digo Você que vê cada situação é situação, né? Isso, exatamente. Você pega aquela família mais humilde, o cara é muito amor que não tem, é muita dificuldade, né? É uma soma de trapos ali, de situações, pega um dinheiro daqui para cumprir a renda da família e aí tem que ter, às vezes não tem nenhum quarto, né? Tem uma madeirite, tem uma situação muito precária. Mas eles têm que ter aquela vida conjugal, aquela vida de sexo. Como que lida com isso? É lógico que a gente está falando no extremo, né? E nós estamos falando em vários cenários. Mas 50% é o que representam... até porque eu não atendo casais assim tão de baixa renda, né? Pelo fato de a terapia, a mentoria é um investimento. Então, o que eu vejo é que são casais bem-sucedidos, que também têm problemas com o dinheiro, que também afeta a vida sexual. Entendi. E a pergunta é assim, né? É a falta de sexo que gera problemas no relacionamento ou os problemas do relacionamento que geram falta de sexo? E tendo bom sexo também supre essa parte também do dinheiro, porque a conexão do casal tá muito boa. A conexão do casal tá muito boa. Então, por isso que eu digo, muitos casais não se separam porque está faltando sexo. Mas a grande maioria se separa quando está faltando dinheiro. Entendi. E é crônico, né? Porque a energia do dinheiro tem tudo a ver com a energia sexual. Quem não está criando dinheiro é porque está muitas vezes com uma energia sexual muito baixa. Porque qualquer homem, a grande maioria dos homens, quando eles não têm uma grana boa, suficiente para prover uma família, eles ficam também com a baixa autoestima. Eles se sentem muito desvalorizados. Eu já peguei casais que todo o problema não era a vida sexual, era a questão financeira. Aliás, é um assunto importante, Lu, até se me permitir estender um pouquinho mais esse assunto, porque hoje muitas mulheres estão ganhando mais que os homens, né? Uhum. Isso interfere diretamente no machismo do homem. Isso. Né? O ego do homem, pô, peraí, a mulher tá ganhando mais do que eu, e tem mulher que não tá conseguindo lidar com essa situação também, né? Tem mulheres que sim, tem mulheres que não, e tá tudo bem. Como que achar isso aí? Isso é um desafio também, né? Porque é natural que a mulher pegou uma ascensão muito grande profissionalmente, tá ganhando mais que o homem, só que tá tendo conflito, né? Porque o homem era o provedor, sempre foi historicamente e tradicionalmente o provedor. Hoje já não. Tem mulheres ganhando mais e mulheres, hoje, se eu não me engano, acho que são 60% ou 70% dos lares brasileiros, a mulher que sustenta esses lares, né? É verdade. É uma equação, como eu digo, que precisa cada vez mais ser ajustada.
Porque muitas vezes esse homem também, ele não faz muita questão de ser mais ambicioso. Tem homens que não fazem questão, por questões lá da sua infância, como foram criados, eles não fazem questão de ser provedor. E aí é onde dá os problemas. Porque aí essa mulher vê esse cara acomodado, não sai, né, para pegar o seu, tá lá, sei lá, Na trabalhando, zona de conforto. a zona de conforto. Aí ela coloca uma capa de guerreira e vai à luta. E aí essa mulher muitas vezes não para mais, né? Ela vai, vai, vai. E aí é onde acontece o desequilíbrio. Essa mulher vai, queira ou não, ela vai ficar sobrecarregada. Ela muitas vezes vai estar na energia masculina. E aí também vai ficar disfuncional. Ela vira mãe desse homem. E aí é os grandes problemas. Acabou o relacionamento. Quando vira mãe, é bem desafiador você inverter o papel. Porém, eu já tive casos de sucesso que a mulher estava sendo mãe, ela estava sendo a provedora, ela estava dando conta de tudo para manter esse casamento. E aí ela chegou na terapia e disse: eu não quero mais assim, vamos inverter os papéis. É você que vai dar um jeito, você que vai criar dinheiro. E aí, quando ele volta para a identidade dele, não, peraí, eu sou homem, eu tô aqui honrando o meu masculino, eu casei com uma super mulher, mas essa mulher não pode ser mais a Mulher Maravilha, deixa eu ser um super-homem também. Então é onde acontece o equilíbrio. A reflexão. A reflexão no sentido assim, eu preciso estar no meu lugar fazendo o meu papel de homem e você vai estar no seu lugar fazendo o papel de mulher, vamos equilibrar isso. E tá tudo bem. Então tem muitos casais que se ajustam sim. Que também é o seguinte, vamos tradicionalmente falando, os homens sempre foram muita caça, né? O homem ia caça, não sei o quê, a mulher sempre muito primitivo. passiva e tal. Hoje a mulher também tá caça, Também. num bom sentido, né? Mantendo o lado feminino dela e tal, e ela tá buscando também esse lado dela. E também o lado do empreendedorismo. Porque hoje a mulher não tá empreendendo. Ela chegava, tinha um serviço, era doméstica, ficava dona de casa. Era muito diferente. Hã? Era muito diferente Era, antigamente. então assim, ela dona de casa, cuidando da família. Hoje não, ela tá cuidando da família e tá empreendendo. É. Tá buscando a renda da família. Esse lado de ela também caçar do lado, digamos assim, desejo, né? Que tá tudo bem. Isso potencializou, né? Vamos colocar aí nos últimos 10, 15 anos devido à tecnologia, potencializou, porque a facilidade da tecnologia chegou para ela também. E eu acho que a mulher que escolhe com quem que ela quer sair, né? Não é o homem, quem escolhe é a mulher. Não, eu quero sair com aquele cara, se ele vai sair ou não, é outros 500, mas é a mulher que escolhe. O homem que acha que eu que escolho, né, Lô? Não sei se eu tô errado, você aí. Não, eu sou o garanhão, eu consigo, eu chaveco. Não, é papo furado. Quem escolhe é a mulher. Sim. A mulher que vai falar, pô, esse cara é interessante, esse cara eu acho que vale a pena dar uma oportunidade, etc. Mas assim, por que eu tô comentando isso? Porque eu vejo que a mulher ela pegou um espaço dentro da relação muito forte, além dessa carga que ela já tinha, de dona de casa, de família, de mãe, também ela falou, pô, eu também tô na caça. Também tenho esse libido, eu também tenho essas vontades, também tenho essas fantasias, eu tenho esses desejos, que tá tudo bem. Só que o lado, digamos, machista do homem pegou pesado, que ele não aceita. Por quê? Crença. E essas crenças do passado vão pegando, né? E aí eu tô falando de vários assuntos, né? Essa liberdade do casal de falar de vários temas, de vários assuntos, de falar de fantasias. Porque antigamente, se a gente pegar dos nossos avós, não falar de fantasia. Podia. O nosso avô pegava e dava uns cupulone na nossa avó e acabou, ela não tinha nem isso trégua. mesmo. E você Isso. comentou que a tua avó, né? Isso. Até compartilhando, a avó da Lu teve 20 filhos, né? Então, assim, uma família extensa, né? Porque não tinha televisão na época, o pessoal tinha que trabalhar. E hoje está diminuindo isso, né? Claro, cada vez O mais. pessoal está mais consciente, o custo de vida, etc. É. Agora, continuando nesse assunto, Lu, como que os casais, como está essa relação, quem está fazendo mais ativo no sexo ou quem está tendo mais desejo? Qual geração? Os 20, os 30, os 40, os 50, os 60 e acima? Ou os 20 que são mais novos? Porque eu acho que os 20 e os 30 tá naquela pegação e tal, mas quem tá mais ativo mesmo na performance, buscar esse sexo, no libido, etc. Eu acho que é dos 30 a 40, como tá isso? Assim, tem duas coisas que eu gostaria de pontuar. A gente tem que ter cuidado muito com essa questão da performance. Por isso que eu te falo do sexo falocêntrico, que é penetração e esquece do resto. E essa performance tem muito a ver com comparar com vídeos adultos. Isso atrapalha demais o desejo responsivo, espontâneo, isso atrapalha demais. Ou seja, os casais estão olhando muito esse vídeo adulto? Não, a grande maioria, digamos assim, muitos casos que chegam no meu atendimento, na minha experiência, a grande maioria dos homens que perdem um pouco do desejo para a mulher é porque eles estão viciados nos vídeos adultos. Nossa. Então, quando eles estão com problema de vício e compulsão por os vídeos adultos, ele olha aquela fantasia, aquela maquiagem, aquela perfeição. Quando ele chega na mulher, que ela tá mais gordinha, que ela tá com uma estria, Cansada. o cabelo não tá tão bonito,
digamos, né, a parte íntima não tá toda rosinha, ele olha, não, mas espera aí, não, a minha dopamina não vai lá subir, porque a vida real é outra. Isso é uma questão que a gente tem que entender. Qual a fase do relacionamento que tu está, qual o momento da idade que tu está. Tem vários fatores, mas vários que tiram a libido de uma mulher, assim como vários fatores tiram a libido do homem, porque a libido é pra vida. A libido é o que eu vou fazer hoje que vai me dar tesão, vontade de viver. Isso é uma questão. Agora, trazendo pra vida sexual, é como eu digo, se tu não tem parceria, se tu não tem diálogo, se tu não tem o dia do casal, se tu não tem alguém ali te apoiando, te elogiando, vocês dois, ou você olhar pro seu parceiro com admiração e ele te olhar com admiração, isso é o mínimo de uma relação, isso é o óbvio de uma relação. Agora, feito isso, ainda estou com baixo desejo, é porque o estilo de vida precisa ser ajustado, ou porque tem a interferência, muitas vezes do vídeo adulto, ou porque tem ainda a interferência da comparação. Então, essa resposta, assim, quem transa mais, quem transa menos, vai depender da fase, do estilo de Do vida libido. e em qual momento vocês estão, e principalmente a questão da libido. Como que está essa libido? Porque tem todas essas interferências. Por exemplo, e uma coisa é certa, tá, Marcelo? Os casais estão transando cada vez menos. É É fato. mesmo? Sim, é fato. Por causa de tantos estímulos que tem, de Consequentemente, tantos aumenta a traição, né? aumenta a traição, por causa da facilidade que tu tem, muitas vezes, de ter uma variedade, da questão ali, né, do digital. Então, eu peguei inúmeros casos que os homens dizem, ai, Lucinara, agora que eu tô vendo, dá menos trabalho pra mim, eu fiz aqui o meu, vou aqui, me masturbo, faço aqui, deu, acabou, eu não tenho nem vontade. Daí eu vou perguntar, mas por que aconteceu isso? Aí tem uma outra questão, por que muitas vezes ele vai buscar isso? Pra onde ele vai buscar isso? Porque a mulher só diz não. Tá cansada, tem dor de cabeça, tá doente. Então a mulher diz não, 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 não. Não vai chegar uma hora que ele vai ter que buscar outro recurso? Então, muitas vezes é para onde ele vai, que é o mais fácil, mas ainda assim não é a questão para resolver. Sabe por quê? Porque a falta de desejo é uma disfunção. Não é normal não ter desejo. Fases, tu vai passar, vai ter fase. Por exemplo, puerpério, menopausa, tu teve um luto, tu vai ter fase. Só que não é normal viver a vida num casamento a vida toda sem desejo. Isso é disfunção, gente. Precisa tratar. Precisa tratar. E isso é saúde, né? E isso é saúde. Quando a pessoa tem a consciência que ela está com essa disfunção e precisa de profissionais como você para ajudar nesse ecossistema, é maravilhoso, né? É maravilhoso. É saúde, é valorizar o relacionamento, a história, a família, e tem muitos Exato. valores envolvidos, né? E tem a questão que as mulheres não foram educadas para sentir prazer. Não fomos. É verdade. A gente foi educada Para para servir o homem, né? servir o homem. Então, é maravilhoso quando eu vejo, assim, como é edificante quando eu vejo uma mulher, às vezes uma mulher jovem, com 40 anos, que ela não sabia o que conversar com o marido, não sabia como conversar com o marido, com os desejos que ela tinha. Então, quando ela consegue fazer isso, é uma libertação tremenda. De cada 10 mulheres, quantas têm orgasmo, Lu, mais ou menos? É que assim, ó, a grande maioria das mulheres que têm dificuldade com orgasmo são mulheres que não se permitem se conhecer e se masturbar. Tá. Porque, primeiro de tudo, na educação sexual, você precisa se autoconhecer. Olha a diferença dos homens, né? Os homens, desde cedo, foram estimulados a se tocar, não é assim? Sim. Desde cedo. Ou seja, Não, o homem já vai diferente. O pai fala assim, ô Maledito, vamos lá numa caça de Isso. prostíbulo. Isso, era Já assim pega uma garota de antigamente. programa, transa, acabou isso e resolvia, né? Ou pegava uma mulher, enfim, X e já resolvia isso. Isso A mulher mesmo. já foi, não, você tem que casar virgem, você não pode Os se tabus. deitar com qualquer cara, Isso. você tem a tua imagem, enfim. Ou Tem aqueles- ficou muito assim... Que hoje já caiu isso aí muito, né? Mais Em ou boa parte. mais ou menos, porque ainda tem questões muito fortes da religiosidade, tá? Perfeito. Então, assim, ó, dependendo do lar que tu veio, da função o que os valores religiosos trouxeram para ti de consequências negativas, isso vai impactar no teu casamento, isso é fato. Então, por exemplo, mulheres que casaram virgem, não é errado casar virgem, mas não aprendeu nada sobre sexo, não Sim. sabe nada. Que pode aí ter um não- efeito crônico na frente. Exato, e aí não se permite. Então, por isso, assim, a questão de ter orgasmo é falta de conhecimento, falta de se permitir se tocar e principalmente a questões das crenças, porque algumas religiões ainda colocam como pecado, colocam como uma Sim. culpa. Só que não existe, isso é ciência. Não tem como o outro te tocar se tu não sabe aonde que tu gosta, como tu gosta, quando tu gosta. E o nosso principal órgão sexual não é as genitálias. Sabe qual é? Nosso principal órgão sexual Vamos lá, pode falar, Lu. é a pele. É a pele. É a pele. É o toque da pele. Tem pessoas
que se eu tocar no pé, vai dar o maior tesão. Tem homens que são enlouquecidos se tocar no pé de Ou uma seja, mulher. a pele é mais do que o beijo. A pele, o beijo também conta, além da mente, né? Mas eu digo Sim. assim, ó, tem mulheres e homens que têm maior tesão em ser tocado nas costas. Dependendo da mulher, do homem tem maior tesão no pé. Então, existem muitos outros fatores que contribuem para o desejo do que necessariamente somente as genitálias. Porque muito mais importante que o desejo são os estímulos, Marcelo. Perfeito. Quais os estímulos que tu gosta? E isso os casais não conversam. Ó, casais, é aqui que eu tenho que falar, né? Por favor. Casais, o que vocês precisam cada vez mais conversar com as suas esposas e as suas esposas conversar com seus maridos é sobre estímulos. Antes de desejo, da resposta sexual aí, e do Lu. orgasmo, são os estímulos. Porque se tu tem os estímulos como tu gosta, falando, podendo falar, é muito importante tu ter esse autoconhecimento, o orgasmo vai ser mais fácil de chegar. Apesar que eu acho que os casais hoje, Lu, aí você tem autoridade para falar, eles estão mais abertos para conversar sobre o tema, né? Estão. Eu acho que sobre fantasias, hoje também fala muito swing, fala trisal, enfim, Isso, qualquer situação. poliamor. É, e vários outros ingredientes aí. Eu acho que tanto o homem como a mulher estão mais abertos para isso, né? Sim, sim. Vocês estão praticando ou não, mas estão propensos a escutar, ver o desejo do marido, ver o desejo da esposa. Uns são mais conservadores do que outros, tá tudo bem, são crenças e tal. Uns vão seguir uma linha e tá tudo bem. Mas eu acho que eles estão bem mais abertos Estão. para poder conversar do tema e saber que sexo é saúde, né? Isso mesmo. Por isso que eu te falo assim, ó, que bom, né, que as pessoas estão mais abertas a conversar mais, e mesmo que conversem mais e estão fazendo menos, né, que nem eu digo, só o fato de você conversar... A teoria é uma coisa, tem que fazer a prática, né? Mas só o fato de conversar é um estímulo. Dependendo do que tu conversa, é um estímulo. Então, por exemplo... Dá uma pimentada naquele momento, aquela Isso, mensagem. ou assim, uma curiosidade. Ah, amor, o que tu tá a fim de fazer hoje? Ou então, assim, eu dou um exemplo, assim, do meu noivo, né? Que a gente namorou muito tempo à distância, né? A gente ficou 4 anos namorando à distância, eu no Sul e ele em Santa Catarina. E a gente tem saudade, ficava com saudade. E ele ficava, muitas vezes, mandando mensagem, a gente ficava brincando ali e tal. Quando a gente chegava pra se encontrar... Claro que eu tava, né, o meu estímulo... Tesão e o desejo é gigante, né? Juntou tudo, né? Então, assim, era muito gostoso. Por quê? Porque antes disso a gente alimentava um desejo, os estímulos. E isso faz a diferença. Bom, mas aí o casal que mora junto, bom, não importa, ele vai trabalhar, tu pode mandar uma mensagem, tá lá no meio do dia, tu pode mandar uma mensagem. Porque uma coisa é fato, no final de tudo, Marcelo, a gente quer amar e ser amado. No final de tudo é isso. Então, se muitas vezes tu não tá... Porque o homem é assim, ele precisa se sentir desejado também. Assim como a mulher, não vou dizer que não. Mas aquele homem que recebe muito não da mulher, ele vai buscar de outras formas se sentir amado. E vice-versa, né? E vice-versa. Aquela mulher que não tem atenção, que não se sente valorizada, que não consegue perceber o seu lugar, ela vai buscar um lugar. Ela vai buscar alguém que valorize, que valide. Então, por isso também que tem acontecido muitas traições, muitas conversinhas paralelas. E assim, digamos... Você acha que tende a melhorar esse equilíbrio dos casais, ou você acha que vai piorar pela tecnologia que está vindo muito avassaladora, invadindo os lares, os casais, etc? Olha só como é interessante a tua pergunta, tá? Eu não acredito que seja uma resposta pronta que eu vou te dar, mas vamos parar para pensar como que acontecem as mensagens subliminares da programação. Tu vê novelas que instigam mulheres com mulheres, homens com homens, traição. A grande maioria, eu não vejo novela, tá? Mas a grande maioria das novelas, tu imagina por 3 meses tu assistir uma novela que o homem trai. Aí o cara inconsciente vai pensar, ele foi lá, traiu, que gostoso, tá proibido, tá diferente. Ele dorme com aquilo ali e acorda com aquilo ali. E se todos os dias ele começa a assistir novela, inconscientemente ele começa a sentir desejo. Não, espera aí, eu também vou fazer. As séries, a grande maioria das séries, assim, alguém traiu, alguém fez lá um sexo diferente. Tá muito escancarado o tema, né? Então, assim, a gente tem estímulo de tudo quanto é lado. Então, a tendência é piorar. Porque as novelas, são as séries, são a própria tecnologia. Tu abre o Instagram, tu vê muitas vezes casos, né? Ah, fulano traiu com fulana. Aí o casal da novela, o casal business, o casal lá, aquele casal referência da mídia... Quando vê alguém traiu. A própria agora, Graciane e Belo, que era um casal assim, nossa, né? Exemplo, né? Exemplo. Estão sempre na mídia. Sempre na mídia, um casal sexo, um casal que malha junto e tal. Mas ela mesma deu a declaração. Em muitos momentos, ela se sentiu literalmente sozinha dentro desse casamento.
E é assim que acontece, não precisa ser famoso, é assim que acontece quando você não entende as necessidades um do outro. E tem terapeutas que dizem assim, ai, tu não está junto para atender a necessidade do outro. Eu discordo. Eu acredito que existe a empatia, existe se colocar no lugar do outro, e existe entender que eu não sou igual a você. Nós viemos de gêneros, famílias diferentes, conceitos diferentes, então eu vou ter uma necessidade, tu vai ter outra. E se a gente não entender isso, como é que a gente vai casar, como é que vai dar certo? É impossível, né? É Você impossível. vai ter um conflito diariamente, né? Exato. E é isso que vai repercutindo e interfere em todo o conceito, né? Não só na vida a dois, família, filhos, vai mexendo com todo esse conceito aí, né? Vai mexendo. Ô Lu, mas é o seguinte, vamos falar de um assunto também que eu acho que tá muito quente aí, né? Sobre assédio moral. Assédio moral E sexual. e sexual. Esse assédio moral e sexual tá gerando muita polêmica, né? Você Tá. vai nos lugares, as mulheres acham aquilo, eu acho que tem algumas coisas que é mimimi, me desculpa falar assim, tem coisas muito Mas é. irrelevantes. Eu acho que também tem algumas coisas que tem que tomar alguns certos cuidados, mas assim, tá pegando uma proporção que eu acho que o homem ele tem que tomar frente, né? Chegar numa mulher, ser elegante, trocar uma ideia, bater um papo. Óbvio, com todo respeito, que é o que se espera de um ser humano, seja de um homem ou de uma mulher, mas assim, principalmente do homem para uma mulher. Mas assim, tá muito forte esses temas aí, né? Tá viralizando muito nas internet, nas entrevistas. Não, porque as mulheres estão reclamando que os homens estão assim, estão assado. Então esse assédio moral e sexual, como você tá vendo esses dois pilares aí, digamos assim? Marcelo, tá sendo feita uma grande confusão na cabeça dos homens também. Porque tem homens que dizem assim, Lucinara, eu não sei se eu posso chegar, se eu posso mandar uma mensagem, se eu posso mandar uma carta, se eu posso convidar para sair, porque daqui a pouco ela tá dizendo que é assédio moral, assédio sexual. Então os homens também estão muito perdidos, muito confusos nessa questão toda. E o que a gente precisa entender? Que a educação e a gentileza andam juntos. Tu fazer uma gentileza para uma mulher, fazer um convite para a mulher sair, você fazer um elogio, não tem nada demais. A questão é quando entra a manipulação, quando entra a pressão, aí sim eu acho que tem que ter uma diferença. Por exemplo, tu tá numa festa, aí uma pessoa chega para ti e diz, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja, ok. Aí a pessoa nem te pergunta nada e sai tacando-lhe um beijo em você. Isso pode ser considerado um assédio. Acho que o beijo, um exemplo, o beijo, você dá sinais da comunicação não verbal. Vai dizer, Marcelo, tu sabe quando a mulher tá afim. Tu sabe, ela dá sinais. É ou não é? Sim. A mulher dá sinais. Não, mas ela pode agir de má fé também, né? Tá, mas daí é uma outra situação, uma né? outra situação. Mas se vocês estão conversando, tu tá sendo gentil e educado e ela tá dando sinais, uma troca, né? É uma troca. Isso nunca pode ser considerado assédio. Agora, o que seria uma outra situação diferente? A mulher tá dizendo não. Ela mostrou, ela tá de cara fechada, ela já virou o rosto, ela já disse que não quer, e o cara vai lá e tenta agarrar. Isso, inclusive, na vida sexual de mulheres casadas. Sim. Lucinara, muitas vezes eu digo pro meu marido, eu não quero, eu tô cansada. E quando vê, ele tá em cima de mim. É só abuso, né? Abuso. Então, a gente precisa entender algumas questões que a educação e a gentileza andam sempre juntos, o corpo fala, o corpo dá sinais, e se tu não vai agir de má fé, tu vai interpretar os sinais, tu vai ler os sinais. Tudo que a mulher tá bêbada, tudo que é em excesso esconde uma falta. Então, a mulher tá bêbada, tá faltando o quê? Consciência. A mulher, sei lá, ela mesma começou a mostrar para esse homem falar não. Não precisa ter um terceiro não. Ela já falou uma vez, falou duas, não precisa ter um terceiro não. Tá claro e objetivo, né? Tá claro e objetivo. Então, eu acho que isso também confunde muito os homens, porque assim, é como eu te digo, tem mulheres que vão agir de má fé, que vão querer tirar proveito dessa situação e sabem muito bem o que estão fazendo. Agora, tem mulheres que não, que elas estão claramente dizendo não e o cara tá insistindo. Aí é que é perigoso. Aliás, eu até queria pedir a tua gentileza, Lu, até como alerta para as jovens ou para todas as mulheres que estão nos assistindo, porque teve o caso recente do Daniel Alves, que foi bárbaro, né? Uma repercussão. Negócio também uma repercussão muito grande do Robinho. E, pessoal, estupro é crime. É. Discutível. Mas assim, como deixar um recado para essas jovens, para essas mulheres, para evitar esse tipo de problema? Para se protegerem mais, para tomar cuidado a roupa que ela está indo no local, tomar cuidado em não beber, o horário que ela está saindo, que cautela que ela também tem que tomar para se blindar disso aí também, porque ela pode... tem muitas jovens que às vezes vão no embalo, às vezes perdendo experiência, vai num ambiente que não... vamos pra lá naquele tumulto, né? Vamos lá, deixa acontecer e tal. E vive aquele tumulto de gente e vira onde que tá os erros, né? Sai muitos erros em cima disso, onde tá muita muvuca, muitas situações. Você poderia dar uma sugestão? O que você sugere, né?
assim, para quem tá conhecendo, vamos supor, a pessoa é solteira, a mulher é solteira e homens também, tá? Porque homens também podem correr o risco do Boa Noite Cinderela, Também, bem podem, lembrado. podem correr o risco, Certíssima. que nem o caso do Neymar, que a mulher tramou tudo para tirar Perfeito. uma grana dele. Então, Certíssimo. tanto homens quanto mulheres. Eu sugiro, primeiro de tudo, vamos pensar nas mulheres. Quando você vai para um primeiro encontro, eu não sugiro que você beba demais. Você precisa ter limites com a bebida, porque a bebida faz muito estrago. Eu já atendi casos de mulheres que disseram, Lucinara, eu fui parar na cama e não sabia como. No outro dia eu acordei lá no apartamento e não sabia como. Então, num primeiro momento, que você marque em local público, que você procure saber o máximo de informações daquela pessoa, que você não beba demais. E quanto à roupa, eu digo assim, se a mulher quer ser elegante, não é elegante muitas vezes tu ir com muito degote, tu ir com, né, com shorts de polpa de bunda aparecendo, ali tu já tá mostrando, né, que tu quer ir pro ataque, como se diz. E eu acredito que isso faz com que muitas vezes o homem não saiba o limite, porque essa mulher mesmo não tá mostrando nenhum limite. E aí, tomara que as feministas não fiquem bravas comigo, eu acho que tem uma questão de sutileza. Tem uma questão assim, tu tem o teu perfil comportamental, tu sabe como é que o teu estilo, que tu estiveste, mas a sutileza de você ser sexy sem ser vulgar. Então, cuida também, assim, se tá demais, se tá em exagero, tá escondendo uma falta da segurança. Porque não precisa mostrar peito e bunda para mostrar o teu valor. Tu não precisa disso. Então, que tenha essa sutileza, esse cuidado. E até mesmo a questão assim, Lucinara, transa ou não transa no primeiro encontro? É isso que eu ia te perguntar. Tem uma crença em cima disso, né? Ah, primeiro dia, será que eu saio com o cara? Não saio? Ah, vai me julgar, vai ser eu ter um preconceito. Como que é esse assunto aí? E também que eu queria te puxar também um pouquinho, hoje tá tendo muitas situações, o homem pagar a conta. Uhum. Não, o homem paga a conta. Ah, não, é machista, porque se ele tá pagando a conta, é porque ele quer alguma coisa. Então vai ter que transar também com ele que tá pagando a conta. Eu queria que você comentasse sobre isso também, que é muito interessante. É verdade. Então, vamos ao ponto assim. Vamos pensar no ponto de pagar a conta ou não pagar a conta. Como as mulheres estão ficando, essa mulher guerreira está ficando muito masculinizada, que eu não preciso de homem, não preciso de ninguém. Esse tipo de perfil, essa mulher, ela não gosta que pague a conta. Então ela se despersonalizou um pouco do feminino, porque ela que dá conta de tudo, ela que faz tudo, ela que paga a conta, ela não aceita gentilezas. Esse é um tipo de É comportamento. poderosa. É a poderosa, eu não preciso de, digamos, de homem pagando conta e fazendo gentilezas. Ela não se permite. Só que essa mulher tem um feminino ferido muito grande. Ela precisa realmente tratar que o feminino também recebe. O feminino também pode se permitir ser cuidada, receber gentilezas. E aí o homem tem que escolher também a mulher que ele vai sair. É essa mulher masculinizada que ele quer sair. Então, o homem, no papel dele, quando ele tem essa inteligência emocional, ele vai querer fazer uma gentileza. Ele vai querer proporcionar uma janta, se ele pode, ele vai querer pagar uma champanhe. Então, isso é o equilíbrio. Então, Uma Marcelo, gentileza, né? uma gentileza. E o equilíbrio, assim, do masculino e do feminino. Então, eu digo assim, que o que vem acontecendo é que as mulheres não estão permitindo, muitas vezes, serem cuidadas, receber essas gentilezas, porque elas também têm um grande medo. Se o cara paga tudo, eu tenho que ir para a cama com ele. Esse é um medo que a grande maioria das mulheres tem. E eu digo, não tenha esse medo. Se você sabe a pessoa... Já pode falar aquilo. tô falando aqui, ó. Não tenha medo de sair com o homem que vai pagar a conta. Porque se você sabe o valor que você tem, você também pode dar limites. Por exemplo, quando a gente fala de transar ou não no primeiro encontro, isso é muito relativo e tem uma exceção, tá? O que é exceção? De verdade, se tu quer conquistar uma mulher, tá? Se você tá saindo com uma mulher, não adianta, é primitivo. O homem é caçador, ele vai querer, de alguma forma, levar essa mulher pra cama, né? Porque o homem tem... Da essência do homem, né? Na essência do homem. E tem um estudo que diz que o homem, quando tá conhecendo uma mulher, ele faz uma leitura nela de 3 pontos. Ele vê se essa mulher é boa de cama, é boa pra ser mãe e vai ser uma parceira de vida. 3. 3 Boa pontos de cama, parceira de vida e uma boa mãe. e uma boa mãe. São Ele- 3 pilares que 3 pilares que o homem geralmente analisa. Aí eu te digo assim, ó, a mulher corre sim, Marcelo, um grande risco se E ela... quais os 3 pilares da mulher? Que ela olha o nome. Um dos pilares que a mulher mais olha é se ela vai se sentir protegida e segura com esse homem. Se, por exemplo, ela tá andando na rua, acontece alguma coisa, esse homem vai correr e pensar só nele ou ele vai proteger ela? Então a mulher precisa da segurança,
principalmente quanto a isso. Da proteção, né? Da proteção, a mulher precisa sim de alguém que apoie ela, porque se ela não tiver um homem que diz, vamos lá, eu tô junto, tu é brilhante, tu consegue, que nem eu digo assim, uma das coisas que mais fez eu me apaixonar pelo meu noivo é o quanto ele me apoiou. Eu nunca tive, antes, nos meus relacionamentos, um homem que me apoiasse como esse meu noivo me apoia. Ele me apoia, tanto que eu tô aqui, É o Celso, né? o Celso. Aí, Celso, aí, ó, declaração de amor, hein? É, isso mesmo, meu amor. Então, assim, o quanto esse homem me apoia, então, para a mulher é muito importante esse apoio e, ao mesmo tempo, a questão da confiança. A mulher precisa sentir que ela pode confiar o amor dela nesse homem, que ela não vai entregar esse amor para qualquer um, que a qualquer momento ele vai trocar ela. Então, esses 3 pilares, a mulher busca segurança, ela busca confiança e busca o apoio. Isso é fundamental. E ainda assim... Você vê como que a cabeça do homem e da mulher, você vê, Isso, né? É muito interessante. isso. Por isso que dá o conflito. Isso, E gênero. aí precisa da lua para poder colocar equilíbrio nessa relação. Exato, entender isso é conhecimento isso, né? A gente precisa do conhecimento. E ainda respondendo a tua pergunta. Então, é muito complexo, mas tem uma questão de estudos que o homem é caçador e quando o homem tem o desafio de conhecer essa mulher mais profundamente, ele não vai querer levá-la para a cama no primeiro dia. Ele não vai querer logo levá-la para a cama, porque antes, se ele realmente quer conhecer ela para casar ou para ter um relacionamento, ele vai querer conhecer além do sexo. Então, ele vai tratar com gentileza, ele vai querer perguntar mais sobre essa mulher, ele vai, digamos, apoiar essa mulher, ele vai querer estar ao lado dessa mulher. E aí, se a conta fechar, ok, vamos para a cama. Agora, aquele homem que já chega querendo te levar para a cama direto, Marcelo, eu posso te dizer, a grande maioria só quer sexo e tá tudo bem. Se a mulher disser, isso que eu quero também, tudo bem. Mas, digamos que existe... A grande maioria não quer isso. Né? A grande maioria não quer isso. Então, as mulheres buscam muito um relacionamento e os homens muitas vezes buscam o sexo. Então, é onde eu digo, tenha o equilíbrio. Não tem problema tu ir para a cama no primeiro dia. Só que nem sempre isso vai ser uma garantia que ele vai querer te conhecer profundamente. E Lu, aproveitando esse ensejo, o ensejo, esse papo picante, digamos assim, né? Dentro de 4 paredes vale tudo? Isso vai muito para cada casal. O sexo também foi feito para dar limites. O sexo também foi feito para dar limite. Por exemplo, tem casais que a mulher... Bem assim, tá? A mulher diz assim, Lucinara, meu marido quer transar com trans. Ele quer trazer um trans para transar com a gente. Eu precisei dar limite e dizer, ok, esse é o teu desejo, não é o meu, não sinto tesão nisso, vai resolver, vai ver isso, vai fazer... E aí, que bom quando esse homem consegue falar para essa mulher, mas muitas vezes essa mulher se compara, ela já vai ficar com uma baixa autoestima, muitas vezes ela vai achar que o relacionamento acabou, mas ele tá falando de desejo. Isso não quer dizer que ele vai realizar. Ou fantasia, né? Ou fantasia. Ele tá falando de algo que ele um dia pensou, que teve uma curiosidade. Tá no subconsciente dele, né? Que alguém instigou, ele viu alguma coisa e ficou curioso, não quer dizer que ele vai fazer. Então, eu não sugiro, por isso que eu digo, eu não sugiro assim, afirmar que em 4 paredes vale tudo. Vale o que te faz bem. Faz sentido, Marcelo? Faz sentido, Vale muito o que sentido. te faz bem. Até porque se a relação é bom só para um lado, não fica legal, né? A mesma coisa, quer ver? Tem que ser pros dois lados, né? Vou te dar um exemplo. Se a mulher chega e diz assim, Marcelo, eu quero 2 homens na cama, e se não te fizer bem isso, tu não vai aceitar. Sim. Mas E ela nós, falou. e nós homens somos machistas também, a gente vai aceitar, né? Apesar que tem Depende. pessoas que aceitam e tá tudo bem. Depende. Quando a gente fala de desejo, tem de tudo. Perfeitamente. Tem as perfeitamente. parafilias, né? Que é o Sim. distúrbio de desejo. E tem aquele desejo que fica só no fetiche. Tem aquele desejo que ele vai ficar na fantasia e no fetiche não vai realizar. Então, varia muito de casal para casal. Sim. Mas a melhor coisa que eu digo, assim, para qualquer casamento é, se você puder conversar abertamente é a melhor coisa. E aí, se valer a pena colocar o limite, coloque limite também. Só para finalizar esse assunto gostoso, que pra gente entrar em outros assuntos, mas assim, olha um exemplo interessante. Vamos supor que você, quem está nos assistindo, vai se deparar com essa situação. O Celso, teu marido, tá lá vocês estão num bar lá em Florianópolis, o São José, tá lá conversando, você não conhecia ele, tá te paquerando. De repente ele olhou e falou, nossa, eu quero, hein? Tá, vou lá e tal. De repente, você deu uma piscada para ele, deu um jeito, uma situação que ele chegou na tua mesa. Olha só como tá a situação aí fora, só pra gente fazer uma analogia, né? E aí, de repente, ele foi gentil, pagou um drink pra você, a noite foi estendendo, vocês ficaram juntos, legal, estenderam a noite, foram pro motel. De repente, o casal teve aquela noite quente, digamos assim, né? Onde ele pegou de um jeito, teve um sexo mais pesado, e de repente ficou algumas marcas em você ou em algumas hematomas, que acontece.
Só que de repente foi só uma transa. Simplesmente uma transa. Na cabeça dele, mas não na sua. Aí você fala assim, tá bom, mas para que no dia seguinte o que se espera de um homem é falar, pô, como foi? Foi legal, vamos cultivar, vamos sair de novo, vamos jantar, enfim. Na expectativa de um homem, na expectativa da mulher. A mulher tem muito essa expectativa. Né? De repente o cara fez aquela transa Gasparzinho. Aquela transa Gasparzinho e tchau, sumiu. Não falou mais nada. A mulher falou, pô, que canalha, que sacana, me abusou de mim. Como se só ela teve o prazer, o cara também não teve. Ambos tiveram prazer. E de repente ela falou assim, não, agora eu vou prejudicar esse cara, deixa ele comigo, eu vou pegar, vou na delegacia. Olha aqui, ó, o que ele fez, ó. Chegou aqui, ó, matou, mas esse desgramado fez isso, e na realidade não foi isso que aconteceu. Eu tô falando isso do lado da má fé das pessoas, né? Lógico que tem pessoas com bom senso que vai levar com naturalidade que houve aquele sexo quente. Só o dia e pronto. E pronto. Mas ela pode ser que se sentiu ofendida no ego dela, falou, vou prejudicar esse cara. O cara hoje tá vulnerável. Pode. Porque até ele vai chegar na delegacia e explicar por A mais B o que aconteceu, ele tá lascado, né? Ele vai ter um sério problema. Até ele explicar, se não tiver mensagem, se não tiver situações ou provas contundentes, né, Lu? Até a gente conversou um pouquinho antes fora do ar. Ele tá numa situação, uma encruzilhada. Pode contratar advogados para defender, porque ele vai ter sérios problemas. É verdade. Eu até digo assim, ó, isso é o ghost, né? Ghosting. O cara foi lá, transou com a menina, transou com a mulher e sumiu. Né? Ele deu um ghost nela. Tipo, ele não quer mais nem saber porque ele só queria o sexo na noite. Primeiro tem que entender que essa mulher permitiu ele machucar, ele bater, ele puxar cabelo, ele dar tapa para ficar marcado. Primeiro precisa entender se essa mulher permitiu. Sabe por quê, Marcelo? Muitas mulheres não permitem. E elas já disseram pra mim, Lucinara, se eu não deixasse o cara fazer isso, eu acho que ele ia me trancar no quarto do motel. Ela ficou acuada. Claro, acontece também. E é que nem eu digo, isso são traços narcisistas e isso, além de tudo, muitas vezes vem dos filmes adultos. Então, muitas vezes o homem vai reproduzir na mulher aquela fantasia lá, porque ele deve estar muito viciado naquilo e quer reproduzir na mulher. Isso é fato, isso tem mulheres casadas que relatam isso. Então, precisa entender se essa mulher permite. E se ela ainda assim permitiu, estava sendo prazeroso para ela. Mas vamos supor que ela teve que... Uma coisa é certa, se ela teve que passar por tudo isso, sem a permissão dela, no outro dia ela vai denunciar. A grande maioria vai fazer alguma coisa. Que isso também faz porque daí é fora do controle isso, entendeu? E é um abuso isso. Um abuso. Agora, é muito raro... Tudo que é o excesso acaba perdendo seus limites, né? Exato. Mas eu posso te dizer assim, é mais raro tu ver acontecer essa cena e o cara sumir e ela simplesmente ferrar ele por ferrar. Eu não conheço muitos casos assim. Tem os famosos que tem muita grana, né? Que daí tá com má fé. Mas digamos que 70% dos casos, a mulher realmente foi machucada. Ela precisa ir lá fazer uma denúncia. Porque o cara não deu chance de ela dar limite. Isso é fato. Agora, é como eu te digo, cada caso é um caso. Porque daqui a pouco a mulher tá... Não, peraí, eu vou mandar ele me bater pra me ficar roxa, porque depois vai tirar uma grana. Pode. Não, e a denúncia também é interessante, né? Tem que denunciar até pra melhorar. Porque como que as mulheres vão melhorar esse relacionamento, essa sociedade, esses homens, se não denunciar? Tem que denunciar. Até para conscientizar. Né? Ter inibição para montar essas novas gerações, que a mulher ter mais a sua liberdade sexual, sua liberdade de expressão, sua liberdade, como o homem tem também. Só que a mulher, por muito tempo, ela ficou acuada, né? Ela ficou reprimida, não pode falar. E a gente não pode esquecer de falar uma coisa importantíssima aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a relação sexual é para você ter prazer. Perfeitamente. É isso. Se não tem prazer, não tem sentido. Isso. Né? Assim, se for diferente disso, se estiver doendo, se estiver machucando, se estiver te humilhando, se estiver violentando, isso não é relação sexual. Então, você precisa ir com a consciência que você merece prazer, que você pode se permitir dar prazer e fica todo mundo feliz, todo mundo goza gostoso e saia fogos de artifício. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Isso seria o ideal. Que é o ideal, né? Que é o ideal, né? Esse é o objetivo, né? Fora disso, tem alguma coisa errada. E é interessante esse assunto, Lu, até compartilhando, porque é o seguinte, hoje as mulheres buscam a perfeição, né, do seio, do corpo, da bunda e tal. É a performance. Performance. O homem também tem que ser másculo, a ferramenta tem que estar forte, não pode broxar. Nossa, quanta crença. E quantas crenças que existem e fazem esse relacionamento, esse negócio não tem sentido nenhum. Não, e daí parece que é o quê? Tu entra numa guerra que tu tem que competir, ou tu tá competindo com o filme, ou tu tá competindo com o casal que transa mais, com a novela, com o filme. Ou então a transa tem que transar 10 vezes na noite pra ter sucesso, que não tem sentido nenhum. Agora, tu falou uma coisa que eu preciso dizer também, que isso a gente precisa desconstruir, né? Os tabus. Os tabus. Muitas mulheres cobram que o homem começa uma relação sexual e ele tem que ficar em ereção 1 hora.
Não, gente, não façam isso com os homens. Mulheres, não façam isso com os homens. Não, o homem não é máquina, não tem como você Só se ele te manter. dá um estimulante, mas mesmo assim também. Mas mesmo assim, né? Aí, digamos que a gente precisa entender que o pênis do homem tem uma artéria. Uma artéria que manda o sangue para ele conseguir ficar em ereção. Então, na verdade, é muito desafiador para o homem ficar muitas horas em ereção. Tipo, não existe, só se ele tomar uma tadalafila, se ele tomar uma medicação lá. Agora, no geral, é em torno de 15 minutos. E tu sabia que em estudos, a ciência por trás do orgasmo, tu sabe qual é a média que dura uma relação sexual para ser considerada uma relação sexual satisfatória? Sabe qual é a média que está sendo atualmente? Estudos? Boa pergunta. 7 minutos. 7 minutos, mundial? Não, em termos de Brasil. Brasil. 7 minutos. Não é nada, Que 7 minutos. 7 minutos não é nada. Que é o tempo que você estimulou a sua parceira, não quer dizer que você tem que ficar em ereção, tá? Tá. Mas você estimulou a sua parceira, ela tá bem lubrificada, ela estimulou você, o homem é mais rápido, o homem demora ali em torno de 11 minutos para ficar em ereção, se ele tá indo da fase do desejo para excitação, a mulher em média 20 minutos. Então, por exemplo, a mulher ficou estimulada, ele começou a estimular essa mulher, ela ficou excitada, ele ficou em ereção. A ereção, o tempo de ereção e de penetração é em torno de 7 minutos, que é considerado normal. E às vezes a mulher... Mas eu não tô dizendo que isso é todos os casais, porque tem casais que ficam 20 minutos, que ficam meia hora, que ficam uma hora, tudo bem. Tem as exceções. Tem as exceções, só que a grande maioria das mulheres estão cobrando que o homem fique 1 hora em ereção, que fique 30, 40 minutos em ereção. Isso não é Sem sentido, né? Isso não faz sentido. Porque o tempo considerado saudável atualmente do brasileiro é em torno de 7 a 8 minutos. O que vamos confundir é o seguinte, o tempo de ereção é uma coisa. Mas o convívio sexual, né? Não, aí a noite sexual. É né? diferente, porque todo o repertório sexual não é de 7 minutos. Perfeitamente. Os 7 minutos é o soca-soca. Aliás, o sexo já começa com a mensagem, com o estímulo, com o desejo, Isso, a excitação, o orgasmo. Excitação. Agora, o soca-soca é considerado normal e o homem em ereção 7 minutos. 7 é o minutos. soca-soca. E posso te garantir uma coisa. A grande maioria das mulheres é comprovado. O tesão mesmo, o maior prazer está nas preliminares. A grande maioria das mulheres. É 90% das mulheres que têm orgasmo pelo clitóris, porque tem a ciência por trás do orgasmo. Ou seja, as preliminares para a mulher é tão importante que os homens deveriam até aperfeiçoar isso. É que assim, ó, não pode ser considerado preliminar. O sexo oral não é preliminar, entende? Sim. Não é o sexo oral, é o sexo oral. A preliminar é o que vem antes do sexo oral. E uma outra coisa, imagina assim, ó, então ali o sexo oral, a massagem, o que fala, o passar de mão, o toque, a pele, tudo isso é como se fosse assim, ó, é você pegar e ter assim um banquete. Esse é o banquete. Você tá ali com parque de diversões, você tá com cardápio, você tá com todas as saladas de fruta. Você tem que saber conduzir tudo isso aí. Tem que saber conduzir tudo isso. Depois disso, você vai para a penetração. Aí a penetração é a sobremesa. É o complemento. É o complemento. E o que os homens fazem? Eles invertem. Então, por isso que tem muita mulher reclamando, tem muita mulher que diz que ele não achou meu clitóris, ele não sabe o que eu gosto. Eu digo, fale para ele. Olha, meu querido, vamos inverter os papéis. Você começa me estimulando assim, 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 depois vamos para a penetração. Esse, digamos que é o passo a passo, muitas vezes, para essa mulher chegar na fase do orgasmo. Agora, se o homem só penetrar, não estimula nada... Em muitos casos se torna até violento, dependendo da situação, né? Aí dói, vem as fissuras, acontecem as disfunções, porque a mulher não está preparada. E se a gente estudar mesmo, assim, como funciona o corpo da mulher, ele é perfeito. Ele é perfeito, porque daqui vai para lá, a vagina se alarga para depois ter a penetração. E não ao contrário. Sensacional, né? Por isso que Deus é perfeito, né? Deus é Ele criou o homem e a mulher para poder ter esse complemento de situações, de junções, de conexões, de desejos, de pele, como você falou que a pele é um dos pontos principais. Órgão. Então isso aí é sensacional. Marcelo, agora eu vou te perguntar, tu sabe por que Deus colocou exatamente os órgãos, os nossos órgãos, né, bem no meio do nosso corpo? Bem no meio? É porque eu estou no meio, aqui no meu centro, é onde eu vou gerar, né, uma criança, onde eu vou gerar vida, onde eu recebo prazer, certo? Ali no meio. E o homem é a mesma coisa, tá bem no centro, não tá? Tá bem no meio, dividindo. Sabe por quê? Porque Deus é tão perfeito.
Porque é justamente para te equilibrar a emoção e a razão. É verdade, Por porque isso o que homem é a razão e a mulher é a emoção. É. Então, por isso que o nosso órgão tá bem no meio. O nosso principal órgão de prazer. Porque nós estamos aqui porque alguém fez sexo. Senão, nós não estaríamos aqui. É isso mesmo. Então, isso é o equilíbrio. É você saber que você tem a razão e você tem a emoção. Então, Deus foi tão perfeito, ele colocou esse órgão bem no meio para dizer aqui é o equilíbrio. Porque nem tudo é só sexo e nem tudo é só razão. Tudo a ver, né? E Tudo a tem o ver. equilíbrio da relação, é isso mesmo. É. Sensacional, né? Por isso que tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Mas, ô Lu, eu gostaria de ficar aqui um tempão, eu tenho muitos assuntos para falar com você, mas eu queria conhecer um pouco de você. Quem é fora da líder, né? Da profissional, da empreendedora, dessa terapeuta. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Viajar, sair, uma parte gastronômica. As Então, pessoas te conhecer um pouquinho mais também, na Lu. claro. Que além de ela trabalhar bastante, que eu sei que você trabalha bastante, mas também tem o seu momento de lazer. É verdade. Eu priorizo muito a minha qualidade de vida. Hoje eu tenho a minha filha já formada, né, advogada, com 25 anos. E uma das, assim, coisas que eu mais gosto de fazer é estar em família. Então, assim, eu faço questão, a minha qualidade de vida eu não abro mão. Eu faço questão de viajar umas 3 vezes por ano para algum lugar diferente. Algum lugar específico ou não? Olha, eu vou te dizer que eu sou muito apaixonada por São Paulo, por Rio de Janeiro. São Paulo justamente por causa dos negócios, esse network, essas possibilidades, né? Mas em termos de lazer, eu gosto muito da Santa Catarina, porque lá tem mais... Só em Florianópolis, mais de 42 praias, e a gente tem muito no litoral catarinense, a gente tem muitos lugares lindos. Então, eu gosto muito do litoral catarinense. Eu gosto muito do litoral do Rio de Janeiro, né? Tem lugares lindíssimos no Rio de Janeiro. Eu gosto muito da Serra Gaúcha. Então, sempre que eu posso, eu tô indo viajar. Eu gosto muito de ficar, como eu falei, com a minha família, porque eu acredito assim, eu criei a minha filha muito solo, eu tive muitos momentos que ela... Você é uma mãe presente, né? Uma mãe muito presente, então assim, eu valorizo muito essa relação de mãe e filha, então tem momentos que vai só eu e minha filha, tem momentos que vai só eu e meu noivo, tem momentos que a gente vai estar em família, então eu faço muito isso. Uma outra coisa que eu sou apaixonada, além de ser apaixonada por pessoas, por histórias de vidas, né? Porque eu amo histórias de vidas, eu gosto muito de estudar. Eu não fico sem estudar. Então, assim, eu termino uma formação, eu começo outra, aí eu faço uma mentoria, daqui a pouco eu vou lá e me inscrevo. É o conhecimento contínuo. Não tem como parar, né? E eu tenho, nas minhas necessidades, eu tenho a melhoria contínua. Eu tenho essa necessidade, variedade e melhoria contínua. Então, eu tenho essas necessidades de estar variando, buscando outras coisas novas. E fora isso, eu tenho a minha dog, né? Que é a minha neta. Porque a minha filha, ela tem a Bu, que é a nossa cachorrinha, que é dela. E assim, os cachorros, eles ensinam por incrível... Os dogs, né? Os animais, eles ensinam muito pra gente. Ensinam muito. Então, uma das coisas que eu aprendi também é entender, assim, o cachorro, ele tá, de certa forma, sempre... O dogzinho, ele tá sempre disponível pra te receber. Ele é teu parceiro. Ele entende, sim, o que tu fala. Ele tem amor sincero, sentimento. Né? É o amor sincero. Então, uma das coisas, assim, que me ajuda muito também é passear com a minha cachorrinha. Então, quando eu tô lá no sul, eu faço questão de tirar um tempo pra fazer minhas caminhadas com ela. Eu sou completamente apaixonada pela dança. Foi a dança que me salvou também. Quando eu saí, né, de uma tentativa de suicídio lá, quando eu tive com 13 anos, muitos problemas em relação à minha família. Eu pensei em tirar a minha vida e foi a dança que me salvou. Então, eu sou apaixonada por dança. Eu já fiz dança do ventre, eu já me especializei em danças sensuais e até hoje, sempre que eu posso, eu digo pro meu noivo, vamos sair para dançar, vamos fazer uma coisa diferente. Então, eu gosto muito porque o corpo físico, ele fala o tempo todo, ele conversa contigo o tempo todo. Então, eu não abro mão de exercitar meu corpo. E eu já fiz de tudo um pouco, assim, eu já fiz aula de dança, de pagode, de todos os tipos de dança que tu pode imaginar. Que também remete à tua profissão também, né? Sim, até para ajudar os casais, né? Isso, porque eu também, dependendo das mulheres, eu faço com elas, né, as aulas de striptease, de chair dance, eu já trabalhei muito com essa parte das aulas no presencial. Antes da pandemia eu fazia muito esse tipo de trabalho. Agora, como eu tô mais no digital, não faço tanto. Mas sou completamente apaixonada. E outra coisa sobre as várias formas de ter prazer, né? Que é muito importante essa tua pergunta. Eu gosto muito assim de gastronomia, então eu gosto de experimentar comidas diferentes. Eu gosto de visitar sempre que eu posso um restaurante diferente. Mas tem um prato predileto? Porque eu tenho essa necessidade da variedade também. Então, assim, eu adoro sushi e comida vegetariana.
Eu sou apaixonada por sushi e comida Um vegetariana. vinhozinho de vez em quando vai bem. Eu adoro vinho, gosto de uma champanhe, gosto de uma caipirinha na beira da praia. Então, sempre que eu posso, o meu investimento também é num prazer de comer num bom lugar. Por exemplo, hoje, né, quando a gente foi almoçar, tu disse, Lu, vamos passar por essa experiência nesse local. Então, isso é que é gostoso, assim, você saber que tem lugares que eu ainda não fui. Então, eu gosto muito disso. E assim, se eu pudesse fechar, assim, o que me dá muito prazer é o meu trabalho também. Que bom, né? Então, assim, eu tenho toda essa Você tem parte. um prazer, né? Satisfação que você faz. Nossa, às vezes eu não tô tão legal, daí, tipo assim, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, aí eu faço as minhas meditações, as minhas orações, tomo meu banho, me arrumo, mas quando eu vou ficar na frente de uma história de vida e aquela história assim, eu penso, meu, essa pessoa se superou demais, se ela pode, eu também posso. Então, assim, aquilo ali já vai mudando motivando. toda a minha energia, já vai me motivando, e aí meu trabalho é um grande prazer para mim também. Ô, Lu, e esporte? Gosta de esporte? Adoro, né? Educação Qual que é o teu- física, né? Eu era educadora física, né? É, não tem jeito, né? Apesar que tem gente que às vezes tá no esporte, mas depois foi pegando Mas outros foi, caminhos, outras rotas, né? foi um pouco Mas que tem um aconteceu. esporte que você fala, esse é o esporte que eu tenho, que eu gosto, O que eu sou apaixonada mesmo é pela dança. pela dança. Pela dança. Porque foi através da dança que eu entrei para a Faculdade de Educação Física. E na Faculdade de Educação Física que eu conheci Você a continua. ginástica íntima, que eu conheci a sexualidade, que eu pude me aprofundar mais. E depois eu comecei a sentir muita necessidade de estudar sobre os relacionamentos. Porque, é como eu te falei, uma coisa está ligada à outra. Então, assim, na verdade, eu digo assim, as mulheres, tá? Mulheres, se você quer ser mais sexy feminina, vá dançar. Não Boa, importa o quê. Uma dica Mas de ouro. vá dançar que tu vai ver como tu vai poder se expressar melhor na cama e fora dela. Foi que Espetacular. me ajudou demais também. E ó, provavelmente você tá lá no sul, tem um time do coração, né? Que é um Grêmio, é um Inter? Como O que é isso? Grêmio. Ah, um o Grêmio, uma Grêmio. gremista. Legal, legal. Sou gremista. Que gosto. legal. Aham. E lá uma rivalidade grande, né? Grêmio e Inter, eu tive lá, Nossa, é que nem Palmeiras e Corinthians aqui em São Paulo, que é a mesma coisa. Grenal é uma absurdo. loucura, E um sonho, Lu? Olha, eu já realizei. Sonho que você fala, né? Esse é um sonho, ou que falta realizar, né? Eu já realizei muitos sonhos na minha vida, então, assim, um dos grandes sonhos que eu tinha era de ver a minha filha formada. Um outro sonho que eu tinha era de viajar para o exterior, então eu já conheci alguns países, já foi muito legal. Que E legal. hoje, se eu for te dizer o meu sonho esse ano, eu vou realizar um sonho, eu vou casar. Oh, que parabéns! Eu vou casar. Legal. Aí, Salsou, aí, ó. Casamento no ar. Isso mesmo, então dia 19 Parabéns. dia 19 de outubro, eu e meu noivo, a gente vai realizar um sonho, eu sou solteira, e ele também, assim, no papel, né, a gente nunca casou. E como eu trabalho muito com os casamentos, como eu fiz muitas palestras, eu fiz mais de 2.000 palestras para noivas. Sensacional. Porque eu trabalhava muito com os chá de lingerie. E até hoje, né? Quem quiser me contratar, inclusive eu vim para São Paulo já fazer muito chá de lingerie. Que os teus clientes aí, vamos colocar de 100%, 60% mulheres e 40% homens, é mais ou menos, né, Lu? Isso mesmo, é mais ou menos isso aí. É quase Pô, os homens 70. estão quase 50-50. Não, os homens procuram demais também, eles estão evoluindo, eles querem aprender, eles querem tratar a sua mulher melhor, eles Legal, querem ter legal. autoconhecimento. E então, assim, eu trabalhei muito com noivas, sempre palestrando para noivas, e eu pensei, um dia vai chegar o meu momento. E aí, quando eu conheci o Celso, a gente está há 6 anos juntos, a gente decidiu do ano passado para cá planejar o nosso casamento. Que E legal. esse ano a gente está planejando, é um investimento, mas é um sonho também, mas não é um sonho para os outros. É um sonho meu, é um sonho dele, é um sonho que a gente quer uma De vocês. celebração. A gente vai fazer. A lua de mel já tem destino ou A não? bênção já tem destino. Assim, eu tô pesquisando, tá? Eu queria praia, ele queria Ó, neve. pode ir pra Paris, pra Itália, pra Veneza, né? E haja investimento Ô, pra tudo Celso, isso. tira o escorpião do bolso. Leva a Lu lá pra Veneza, pra Paris, né, Lu? Isso, é. Mas a gente está estudando os destinos, já tem 2 destinos, mas eu tô abrindo mão pensar em ir pra neve, porque ele é muito da neve e eu sou muito da praia. Então, como a gente já mora no litoral, eu tô querendo fazer essa renúncia e ir pra neve. Então, em algum lugar Legal. pra neve a gente vai ir. Vai ser muito legal. Vai ser em outubro. E esse é o meu sonho que eu tô querendo realizar. Depois vai vir outros sonhos. E eu te digo assim, eu tenho um outro sonho também que eu posso colocar aqui, que é impactar muitas vidas, impactar muitos casamentos, impactar muitas meninas. Porque a minha história de vida, o que eu superei, o que eu tive que superar, eu sei o quanto eu posso ajudar e ajudo muitas famílias, muitas mulheres. E esse é o meu grande sonho, impactar muitas vidas aí pelo mundo, porque eu atendo muitos países também, né? Muitos brasileiros que estão fora do país. Então, praticamente é um sonho realizado 50%. Os outros 50% é impactar aí muito mais vidas, né? É uma saudade, Lu?
Olha, eu tenho uma saudade, eu acho que da época que eu brincava, de patins na frente de casa, e eu acho que dependendo do lugar hoje fica mais complicado, dependendo do horário, dependendo do teu bairro, por causa da segurança. Então eu lembro que tinha uma lá quando eu tinha 10 anos de idade, que eu ainda não trabalhava, né, porque lembra que eu te falei que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Então antes dos 10 anos de idade, eu tenho essa saudade que eu podia brincar mais tempo na rua, que eu podia andar mais tempo de bicicleta, Não tinha tantas que eu preocupações, não né? tinha tantas preocupações e que eu já era do esporte, que eu já virava cambalhota, estrelinha, eu aprontava. Então eu tenho uma saudade desse tempo, assim, do que eu vivi na infância. Que legal. É. Ô, Lu, eu queria. O tempo vai se esgotando, mas eu queria te perguntar. O que eu não te perguntei que você gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo? Olha, Porque você já. você tem tantos assuntos interessantes que eu te explorei, né? Mas aí você fala, pô, eu queria falar sobre esse recado aqui para deixar para quem está nos assistindo esse assunto. E também fazer as suas considerações finais, deixar 3 dicas ou deixar algumas dicas para essas mulheres, para esses homens que estão nos assistindo, para que eles consigam refletir pela tua experiência, o know-how e pela tua ajuda, porque você está ajudando e salvando casais, vidas, né? Porque não é só o casal, são vidas. É, São pessoas isso que estão mesmo. com seus preconceitos, estão Traumas, inibidos, estão escondidas, estão em zona de conforto, com com traumas. traumas, com crenças. Então, fique à vontade para você expor com a sabedoria que você tem aí, o que eu não te perguntei, né? Porque eu acho que é muito válido e aprendi muito com você hoje, né? Ah, eu digo mesmo. Bom, uma das coisas que se eu pudesse dar um conselho é que assim, se você não está num problema e você não vê solução, solucionado está. Se você não vê saída, se você não vê solução, ou porque você se conformou, ou porque você se aceitou, solucionado está. Agora, se você está passando por um problema e você quer resolver e você quer a mudança, existe solução sim. Por exemplo, você não pode, não deve, muitas vezes, guardar sozinho as suas dores. Existem profissionais para isso, existe alguém para te escutar. Então, eu faço uma pergunta assim. Chegou 2 horas da manhã, por exemplo, de madrugada. Aconteceu algum problema contigo. E se tu não tiver ninguém para chamar, para te acolher, para te ouvir, com certeza tu não está aberto para alguém te ajudar. Porque nesse mundo a gente ou tem um melhor amigo, ou tem pode ser um pai, uma mãe, um marido, algum melhor amigo, alguma melhor amiga, é importante tu ter, porque a vida não é só sobre estar casado, é sobre ter amigos, ter pessoas importantes na tua vida. Então, se hoje tu consegue, tá com um problema na madrugada e ligar para alguém te ouvir, tu já ganhou o mundo. Agora, se tu não tem essa pessoa e tu tá guardando tudo sozinho para ti, achando que a solução vai estar nessa mente que não tá aberta, que tá fechada, tu tá sofrendo. E uma coisa é certa, a solução existe. É que você muitas vezes não sabe como chegar nela. Então, não guarde os problemas sozinhos para você. Tenha profissionais para compartilhar ou tenha um amigo para chamar. Esse é o conselho que eu dou. Sensacional. Olha, eu sei, vamos ter prazer, fazer sexo seguro e ser feliz, né, Lu? Porque o sexo, ele veio para agregar, veio... Aliás, isso aí é da essência do ser humano, né? E quando você traz esse conhecimento, seja para os homens ou para as mulheres, ou para os jovens também que estão aí nessa formação de conhecimento e tal, só tem que... É muito gratificante para que essa sociedade nos próximos anos consiga melhorar. Ter profissionais como você para poder orientar, ajudar, porque não tinha tempos atrás, né? Então isso é muito importante, várias luzes para poder olhar para esse casal, para esse pai, para essa mãe, para esse homem, para essa mulher. E também para aquele jovem que está assim com um tabu, né? Com um monte de ponto de interrogação. Fala É, assim, quem que eu vou escutar? Tem a Lu hoje para tirar os tabus. exato. Né? Olha, o que é isso? É o contato, é o sexo, a virgindade também, que a gente falou, tem outros assuntos também que a gente falou, né? Isso. Como que a mulher vai perder a virgindade? Ela tem que ter segurança, tem que ter confiança, tem que ter desejo. E esses ingredientes fazer um sexo seguro, É. legal, feliz e prazeroso, né? E por exemplo, assim, ó, tem uma outra coisa, eu até queria contar rapidinho uma Por história favor, aqui, por que a favor. gente tá com um tempinho, uma história que é muito interessante, assim, de um casal de 2 homens que estão juntos hoje, se apaixonaram. E aí, uma dica que eu dou, né, para muitos casais que estão juntos. Que vocês possam de fato conversar mais abertamente sem julgar e conversar para entender e não para responder. Quando tu Entendi. conversa para entender, para acolher, para escutar de verdade, tu precisa tirar esse julgamento.
E aí, muitos casais começam com conflitos, porque tu vai falar do teu desejo pro amigo, pra amiga, pra secretária, pra recepcionista, pra pessoa da empresa, e a pessoa que tá do teu lado, que tu confiou uma vida, muitas vezes tu não fala. Então, converse de verdade pra ouvir sem responder, apenas para entender. Aí depois, ok, vamos, o que que a gente vai fazer com isso? Aonde que vamos chegar? Qual a situação que vamos resolver? Agora, veja bem, se eu sou, um exemplo, sou casado com você e começo a te contar algumas coisas, e tu começa a me xingar, e tu começa a me julgar, e tu começa a me criticar, eu nunca mais vou me abrir contigo, eu não vou Não há dúvida. conseguir fazer isso. Já vai gerar uma barreira Uma ali. barreira. Então é muito interessante que eu atendi um homem, né? E ele me contou a história dele, ficou 20 anos casado, e ele não tinha como conversar com a mulher, ele não podia ser ele mesmo, ele não conseguia falar de fantasias, ele não conseguia falar de desejo, ele era reprimido o tempo todo. Aí não pode, não dá, não vou escutar, não tô com tempo. Então foi punindo, punindo, punindo esse homem. Ele acabou encontrando um melhor amigo. E ele começou a compartilhar momentos da vida dele com esse melhor amigo. Os problemas de casamento, os problemas de dificuldades, do que eles estavam fazendo. E esse amigo, também casado, mais de 15 anos, começou a ter muitas dificuldades com a sua mulher e estava compartilhando da mesma dificuldade, do mesmo problema. Minha mulher não conversa sobre sexo, a gente não tem mais intimidade, a gente não consegue fazer nada juntos sem brigar, a gente está tendo muitos conflitos, a gente está desconectado, muitas vezes só tem para cumprir tarefa. Então, eles começaram a ficar muito amigos, muito unidos e acabaram se apaixonando. O que aconteceu? Depois de muitas conversas, de chegar, depois assim, num consenso. Ambos casaram com os filhos. Ambos casados, com mulheres, com filhos, tendo famílias. Eles não conseguiam conversar com as suas mulheres sobre seus desejos, suas fantasias, sobre o que eles tinham vontade, porque as mulheres puniam eles o tempo todo. Inclusive, por isso que eu falo, nem escutavam. Apenas criticavam, julgavam. Esses homens se uniram, se alinharam, acabaram se apaixonando e estão juntos hoje. Então a gente não pode julgar assim, ai, mas como assim? Dois homens juntos, O ser humano é muito complexo, né, Lu? É O ser muito humano é complexo. Então muitas vezes tu vai buscar ser amado em algum lugar, por isso que eu te falei, tudo começa por uma conversa. Tudo começa por uma conversa. Tu vai acabar buscando ser amado, se não é dentro da tua casa, é fora. Essa é a questão. Então, por isso que eu falo da importância. Falar o óbvio é esse. Comunique-se, ouça mais, critique menos, julgue menos. Porque talvez tudo aquilo que o seu parceiro está querendo te falar ou vice-versa, ele escolheu você para falar e não outra pessoa. Mas se ele não tem isso dentro, vai buscar fora. Então, e também tem essa história interessante, porque assim, a linha do tempo deles, eles já vinham com uma bissexualidade desde criança. Eles já tinham a atração por mulher e por homens. Eles já tinham essa predisposição para também se relacionar com homens, porque eles tinham atração por homens. Então, eles acabaram, digamos, achando a faca e o queijo. Vamos se unir aqui, a gente dá junto certo assim, vamos fazer assim. Acabaram se separando das suas mulheres e hoje estão juntos. Então, assim, eu admiro a coragem também desse casal, admiro demais, são seres humanos incríveis, porque de alguma forma eles aceitaram quem eles eram, aceitaram a sua bissexualidade e tá tudo resolvido e tá tudo bem. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, vamos fazer o sexo prazer e vamos curtir a vida, né? Porque a vida é uma só, né, Lu? A vida é agora. Ô, Lu, eu ficaria aqui o dia inteiro com você, que é uma satisfação. Obrigado por aceitar o convite, né? De vir aqui bater um papo, trocar essa experiência com todos que estão nos assistindo. Você sabe que a porta está sempre aberta aqui do Papo de Fratello. Quando vier para São Paulo será um prazer. E agradeço por destinar seu tempo, tua agenda e vir nos prestigiar, né? Marcelo, eu agradeço demais a confiança. Acho importante dizer assim que a gente já se conhece há um bom tempo do mundo digital para o mundo real, né? O digital faz isso que é maravilhoso. A gente só se conhecia pelas redes sociais, pelo teu trabalho, né? Pelo meu, a gente trocava muitas informações. Eu estou muito feliz porque é maravilhoso conhecer homens como você, inteligentes, realizando sonhos e principalmente, Marcelo, tu tá aqui dando a oportunidade de falar sobre essa diversidade que não deixa de ser dentro do empreendedorismo. Dentro do empreendedorismo, quando você tem a oportunidade de falar também de relacionamento e sexualidade, tu tá ajudando milhares de pessoas. Então, eu sou muito grata com esse convite e quero contribuir aí para toda a tua audiência também. Legal, agradeço. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Para vocês que estão nos assistindo, entre no nosso canal do YouTube, no Papo de Fratello, se inscreva lá, dê o seu like, vai ajudar a gente para poder levar sempre conteúdo relevante.
E agradeço vocês aí por participar e estar conosco. Até a próxima. E tem a minha rede social também, né? Por favor, Lu. Deixa aí. Quem quiser acompanhar aí Fique à vontade. Quem quiser acompanhar meus conteúdos, vou ter o maior prazer lá de receber os meus seguidores. Todos os dias, praticamente todos os dias, eu estou colocando conteúdo, falando um pouco sobre esse universo que... Aliás, até se você quiser fazer um convite de uma consultoria gratuita, quiser um sorteio, podemos fazê-lo. Fica à vontade. Certo. Quem está nos acompanhando vai ser um prazer. A gente depois estipula como vai ser direitinho para poder chegar Então, até acho que a gente até já pode fazer isso aqui. Eu quero deixar à disposição uma consultoria de 1h30 da mentoria da Lucinara Costa sobre relacionamento e sexualidade. Essa mentoria dura 1h30. Tu pode tirar todas as tuas dúvidas. O que a gente pode fazer? Quando a gente jogar esse podcast no ar, a primeira pessoa que fizer um comentário vai ser a pessoa que vai ganhar minha mentoria. Pode ser? Pode ser. Mentoria de 1h30. Te agradeço, né, pela gentileza, né? Então tá. E será feito isso? Vamos fazer isso, ó. Vamos colocar lá o nosso podcast. Primeiro que comentar já ganha essa consultoria de 1h30. E o meu Instagram é @lucinaracosta.terapeuta. Legal. Obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Tá feito o recado. Gratidão. Gratidão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sucesso a vocês.